Então, agora vamos falar de política e fake news, né? Que é o quê? A questão das notícias falsas. Então, a gente vai ter a questão da pós-verdade. Por exemplo, pós-verdade. Eu dou uma notícia falsa, certo? Todo mundo acredita nela. Mas quando eu vou contar a verdadeira, o pessoal deixa de acreditar que a verdadeira é a verdadeira. Eles passam a achar que a verdadeira foi a falsa, certo? Porque colocaram eles para acreditar tanto que aquela era verdadeira, que depois, para dizer que ela era falsa, já vai ser uma coisa mais difícil de reverter, entende? A questão histórica, notícias falsas desde a Idade Antiga no século VI. Como assim? Aqui, ó. Foi do Procópio, foi um historiador famoso por escrever a história do Império de Justiniano. Escreveu uma anedota e ali espalhou, arruinando completamente a reputação do imperador e de outros. Por exemplo, um cara muito, tipo assim, que ele escrevia, todo mundo acreditava, que não sei o quê. Ele escrevia sobre o império, que não sei o quê. Mas no momento em que ele resolveu inventar uma história, e aí, por o pessoal tanto acreditar nele, acreditou que aquela história falsa era verdadeira. E aí que levou a ruinar a reputação do imperador, mas não só dele, de outros também. Então, aqui, ó, isso daqui vai de quê? Não recorrer a outras fontes. As pessoas já não vão acreditar mais no imperador, né? Por exemplo, a questão hoje de celular, né? Mandar notícia pelo celular, de não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. A pessoa já olha e fala: Nossa, aconteceu isso mesmo, que isso, que não sei o que. Às vezes, e aí, o que vai acontecer? Ela não vai procurar outras fontes para saber se aquilo é verdadeiro. Ela se contenta com aquilo que passa para ela e ela acredita que aquilo passou para ela a verdade. Então, pelo fato das pessoas não recorrerem a outras fontes, possibilita ainda mais a fake news. O Brasil, por exemplo, a candidatura quando tem período eleitoral, certo? As propostas, os candidatos, o que eles falam, o que eles deixam de falar, enfim. Por que eu tô colocando aqui na questão da fake news? Porque algumas das coisas que eles vão falar não vão cumprir, certo? Às vezes nem tem como cumprir, estão falando e algumas pessoas acreditam, né? Agora, propostas um contra o outro. Por exemplo, acontece muito na televisão em algum momento, começar a falar do outro. Ah, que você gosta dele, ele é isso, 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 isso. Você vai querer votar nele? Aí o outro chega, o outro é isso, isso, isso. Você vai querer votar nele? Então, sabe? Já utilizando de recursos assim, né? Não vou nem falar nada não. Mas se torna o quê? Às vezes fake news, às vezes a pessoa nem fez isso, nem aquilo. E aí? Entende? Você vai acreditar naquilo. Ah, por que você acredita? Porque tem a tendência a acreditar que reportagem diz a verdade. As pessoas têm a tendência de acreditar que a reportagem diz a verdade. Qualquer reportagem vai dizer a verdade. Tanto que a pessoa não recorre a outras fontes. Certo? A pessoa vai falar: ah, não, tá no jornal, não é verdade, não é mentira, não. Pode acreditar. Aí manda lá uma notícia falsa e a pessoa acredita. Simplesmente isso. A questão histórica, né? Eu trouxe algumas aqui. Na verdade, eu acho que eu trouxe 3 só. Eu trouxe a de Getúlio Vargas, quando ele implantou a ditadura, né? Quando ele implantou a ditadura, ele chegou lá, a questão do Estado Novo, né? Ele chegou lá e falou: Ah, que não sei o que é isso, não sei o que é isso que a gente vai fazer, por conta do combate ao comunismo que tá aqui, que não sei o que, não sei o que. Isso foi uma fake news, né? Ele criou isso e as pessoas acreditaram. Então, é isso mesmo, tá fazendo certo, não sei o que. A Segunda Guerra Mundial, os campos de concentração, como assim? É, eu indico vocês verem o filme O Pianista, né? E assim,
questão dos campos de concentração, muitas falavam, tipo assim, ah, não, vou levar vocês para um lugar que vai ser maravilhoso para vocês viverem, que não sei o quê, que não sei o quê, sendo que no final das contas ia levar para onde? Para os campos de concentração onde eles seriam mortos, certo? Então foi uma fake news ao falar que ia levar para um lugar bom, agradável, né? Agora olha aqui, a vinda de imigrantes para o Brasil alegando que seria mudança de vida para melhor, mas não foi. Que é a mesma questão da da procura por melhores condições de vida, entendeu? Uma questão histórica que você pode abordar aqui também como fake news. Por exemplo, é aquela questão, né? Ah, vi pra embranquiçar, acho que fala assim, não sei. A população brasileira, temos que trazer os europeus para trabalhar aqui, inclusive por conta da mão de obra lá, que não sei o que daqui. Então trouxeram eles trabalharam em lavouras também, não tiveram condições de vida melhor. De jeito nenhum. Então isso, e a questão também que falou do transporte, né? Venham que o transporte está pago, mas na verdade o transporte não estava pago, né? Na hora que eles chegaram aqui, eles perceberam que eles trabalhando teriam depois que pagar o transporte de navio. Então, beleza, né? Agora, vamos aqui. Homofobia no Brasil. Então, a questão da homofobia, a gente tem a questão do preconceito, questão da intolerância. Preconceito, por exemplo, a pessoa, em algum momento da vida dela, chegou e falou, ah, não gosto. Ah, que não sei o que é isso, que não sei o que é aquilo, não sei o que é aquilo. E aí leva a intolerância. E aí leva a violência. Certo? Tem vários vídeos mostrando que várias pessoas foram mortas por conta disso. Pessoas, por exemplo, mesmo não sendo um casal de homens, um casal de mulheres, as pessoas olham com repúdio. Pode falar isso, não vai? Então, olham de um jeito, sabe, ruim para aquilo e já parte para agressão. Entende? Então é uma coisa muito grave isso, esse preconceito, essa intolerância. Leva à morte de muitas pessoas, muitas mesmo. Entende? Isso é muito ruim. Tem vários vídeos, de fato, na internet, que mostra isso. Teve um vídeo de uma. Eu não lembro o nome, mas era uma pessoa trans, né? E ela tava passando, beleza, só que algumas pessoas viram, começaram a batendo até a morte. E depois colocaram o corpo da pessoa naqueles carrinhos de mão, sabe? Levando. Olha só, vê se pode. Entendeu? Tem a questão histórica também, que pode às vezes ter levado a esse preconceito, que foi aumento, não sei qual década que foi, não. Se foi 60, 80, qualquer uma, não sei. Mas foi no século XX. Histórico, que teve o aumento de HIV, né? Que eu coloquei anos passando que eu não sabia a década. Teve a questão do aumento de HIV. Muitas vezes as pessoas às vezes pensaram, ah, tá aumentando essa doença, olha lá, por conta deles, que não sei o quê. Certo? Às vezes o preconceito pode ter aumentado por conta do que aconteceu. A questão da prostituição, por exemplo, essas pessoas, como não são bem vistas na sociedade, elas às vezes não conseguem um bom emprego, certo? Não conseguem o emprego, não é nem bom, nem ruim, não conseguem o emprego. E aí, o que elas vão recorrer? Elas vão recorrer à prostituição, certo? Uma falta de oportunidade, elas vão recorrer à prostituição, certo? Então, e depois o pessoal julga, tipo assim, fica falando prostituição é uma coisa ruim, certo? E, tipo, tipo assim, você em si está por ter esse preconceito, não dar oportunidade de trabalho, você em si está fazendo com que aumente a prostituição. Simples assim.
certo? Depois fica falando. A questão também simbólica aqui e tudo mais é a questão dos nomes, certo? Você chamar pelo nome que a pessoa quer que você chama. Agora você chama, por exemplo, a pessoa de viado como xingamento, isso tá muito errado, certo? Você fala, ó, viado. Tipo assim, se for entre o grupo, entre eles, ou eles falar, não, tudo bem você falar isso com a gente, não sei o quê, mas não utilize como xingamento, porque é a mesma coisa você falar que, sabe, não sei dizer isso, mas xingamento pra ele, sabe, é uma forma de preconceito, certo? A questão também da intolerância e tudo mais é questão familiar. Muitas famílias não aceitam. Oxi, peraí. Pronto, melhorou a câmera. Muitas famílias não aceitam, certo? E acaba expulsando dali a pessoa. Então a pessoa fica sem casa, certo? Fica morando na rua e tudo mais. A questão também, em relação às mulheres, a questão do estupro, por exemplo, a mente de alguns homens, sei lá, o que acontece ali, falam que é lésbica porque não experimentaram não sei o quê, é porque não tiveram isso. E assim eles passam tipo assim, estupra a pessoa, certo? Só pra poder, sabe? Não... Enfim, é isso, sabe? Então, são essas questões que tem, beleza?